Olá, bem-vindos ao Jus Brasil Entrevista. Eu sou Fernanda Valente, estou aqui com Gabriel Azevedo. Nós vamos falar sobre feminicídio, a atuação do poder público e como a gente pode atuar frente a esse problema. Alguns dados que nós temos são alarmantes. Por exemplo, a cada 2 horas, uma mulher morre no Brasil vítima de crime de ódio. A Central 180 de atendimento à mulher, até fevereiro desse ano, registrou 18 mil ligações, o que é um valor que ultrapassa o mesmo período do ano passado. Para falar desse tema, nós recebemos a professora Alice Bianchini, doutora em Direito Penal pela PUC São Paulo, conselheira federal da OAB e uma especialista no tema. Muito obrigada pela sua presença, professora. Fernanda, eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão relevante. Pelos números que foram mostrados aí por você, já demonstra que realmente é a extensão do nosso problema, né? E esses números revelam também duas coisas importantes. A primeira é que nós temos, a Central 180 vai dizer respeito ao número de pessoas que vão denunciar a existência de violência, mas nós sabemos que o número de subnotificação é muito maior, né? Então, na verdade, entre a quantidade de pessoas que denunciam a violência e a quantidade que efetivamente acabam se calando, aliás, uma pesquisa recente no Brasil vai dizer que 55% das mulheres que sofrem violência não fazem absolutamente nada, ou seja, nem para falar com a sua família, para falar dessa violência que sofre com a sua família, não faz essa referência. E outro dado também importante é mostrar a questão do homicídio. Porque quando a gente fala de homicídio de mulheres, agora nós vamos buscar numa outra base completamente diferente. E essa base é dentro do sistema de saúde. E o sistema de saúde, então, nós vamos ter um formulário que se chama SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, e esse formulário vai dizer exatamente o número de mulheres mortas e o tipo de morte, morte violenta. Então, isso é classificado, faz uma classificação, se verifica quanto que nós temos de mulheres mortas por esse tipo de morte, que é morte violenta, e divide pela quantidade de 100 mil mulheres, né, por 100 mil mulheres naquele país. E aí um dado estarrecedor, que o Brasil, nós vamos encontrar uma taxa no Brasil que é de 4,4 mulheres que morrem a cada 100 mil mulheres no Brasil. E nós só vamos encontrar, na verdade, 4 países que têm uma taxa mais elevada do que o Brasil, o que significa que o problema é real e o problema realmente é muito grave. E como a senhora falou, o problema é real, é muito grave e tem sido debatido atualmente. Mas é uma linha de estudo que a senhora já traz há algum tempo. Isso. Como que você começou a estudar sobre esse tema? Eu começo a estudar já em 1990, ou seja, faz algum tempinho já, quando eu estava na faculdade ainda, né? E aí eu fui fazer o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e o que estava me instigando muito, quando eu fui fazer meu mestrado, recém nós tínhamos a Constituição de 88. E a Constituição de 88 vai dizer no artigo 5º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E o que me instigou é saber exatamente o seguinte, na verdade, ainda que de uma forma diferente, as constituições anteriores já diziam todos são iguais perante a lei, certo? Se dizia todos são iguais perante a lei e homens e mulheres eram todos, ou seja, já devia ter uma interpretação no sentido de que não poderia ter diferenças de direitos entre homens e mulheres. Não precisava a Constituição desenhar homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas o fato é que só a partir da Constituição de 88 é que se começou a derrubar as diferenças de tratamento em relação ao direito entre homens e mulheres. E eu fui estudar exatamente o quê? Qual era a argumentação jurídica? O que diziam os intérpretes das Constituições que desde 1932 já dizia todos são iguais perante a lei. E como que justificava então que nós tínhamos tantas diferenças de tratamento entre homens e mulheres? Por exemplo, na questão do casamento civil, nós tínhamos até o Código Civil atual, nós tínhamos a diferença entre homens e mulheres no casamento, né? E uma série de diferenças que a gente ficaria aqui um mês inteiro para falar das diferenças de tratamento entre homens e mulheres no nosso direito. E aí eu fui tentar entender exatamente essa linha de argumento dos juristas, dos constitucionalistas. Como é que a gente tinha uma Constituição que dizia, pelo menos desde 1932, todos são iguais perante a lei, e nós tínhamos leis infraconstitucionais que traziam de fazer essa diferenciação. E aí eu fui buscar exatamente em Pontes de Miranda e tantos outros autores, qual era o argumento, né? E aí foi uma conclusão interessante, porque o que eu observei na conclusão dos autores? Duas linhas de argumentação. Uma primeira linha de argumentação, que eu acho mais perigosa, era simplesmente fazer de conta que não existia
essa antinomia, ou seja, o que está escrito na Constituição, todos são iguais perante a lei, e as diferenças de tratamento entre homens e mulheres que a gente tinha nas nossas leis infraconstitucionais. Então era como se não existisse isso, ninguém falava sobre isso. Os que ousavam falar diziam, sim, todos são iguais perante a lei, mas nós temos que respeitar as diferenças. E como as mulheres são mais delicadas, mais sensíveis, mais ingênuas, nós temos que ter leis que protejam mais as mulheres. Ou seja, né, na verdade, você tem um discurso que acaba discriminando ainda mais as mulheres. Em 2018, foram mais de 4.000 assassinatos de mulheres no Brasil. Desse total, 1.173 foram caracterizadas como feminicídio. Ainda, os crimes de ódio contra a mulher aumentaram em 18% de 2017 para 2018. Em 2019, até fevereiro, já são 126 mulheres assassinadas e 67 vítimas de tentativas de homicídio. Como especialista nesse tema, queria que a senhora explicasse por que é tão difícil enfrentar esse tipo de violência no Brasil. Ele é difícil, né? A gente falou que o Brasil é o quinto país que mais mata, né? E um dado bem objetivo. Agora, quando a gente fala morte de mulheres, a gente tem que sempre tomar cuidado, que morte de mulheres não necessariamente é o feminicídio. A lei de feminicídio é uma lei nova no Brasil, mas o Brasil, na verdade, foi o 16º país da América Latina a ter uma lei de feminicídio, o que significa que a gente demorou bastante para ter uma lei de feminicídio. E a nossa lei de feminicídio, ela vem com 3 situações que caracterizariam uma morte de mulheres como sendo feminicídio. É a violência de gênero, nós temos o menosprezo e a discriminação pela condição de mulher. Então, são 3 situações específicas. O que a gente observa nos dados é que ainda há uma maturidade, inclusive do sistema de justiça, para classificar como sendo feminicídio. Então, coisas que até então não eram vistas como sendo feminicídio, agora começam a ser percebidas como feminicídio. Então, a gente tem também uma maturidade. A gente vai observar na jurisprudência, por exemplo, casos que não havia nenhuma dúvida de que era feminicídio, mas não havia essa classificação como sendo feminicídio. Então, agora nós estamos tendo uma maturidade em relação a isso. Então, os números vão aumentar. Agora, por outro lado, o que a gente observa? E uma pesquisa aqui do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo vai trazer isso para nós. As mulheres que estão morrendo em São Paulo, 45% das mulheres mortas em São Paulo morreram porque estavam rompendo um relacionamento. 45% porque estavam exatamente naquele momento de romper o relacionamento. E aí, 30% a motivação foi ciúmes, a ideia de ciúmes. E a gente tem que pensar um pouquinho da questão cultural agora, né? Que a gente costuma dizer sempre. Você dizer, eu matei por ciúmes, como se fosse uma coisa, eu amava demais a minha mulher, eu tinha muitos ciúmes dela, como se fosse até uma coisa romântica e bonita. Isso funcionou lá na até a década de 70, Street, exatamente, com o Dock Street, quando no primeiro julgamento dele é absolvido. O segundo julgamento dele já começa a movimentação exatamente do movimento de mulheres que fizeram as plaquinhas e começaram a dizer quem ama não mata. Né? Então a gente vai ter uma evolução muito grande em relação a isso. Hoje as plaquinhas a gente pode trabalhar com hashtags, né? Quem ama não mata. Aí a gente tem que trabalhar ciúme, não é ciúme, é sentimento de posse. Entender que não é uma questão de ciúme, é um sentimento de posse, é uma ideia de que o outro pertence a você, que o outro não pode ter a sua liberdade, não pode ter a sua própria vontade. E quando a gente fala também dessa questão de interromper o relacionamento, morreu, matou porque não queria viver sem aquela mulher, interrompeu o relacionamento, a gente também tem que pensar nesses termos, porque na verdade o que aconteceu nesse caso foi o não respeito à liberdade da mulher. Porque a gente fala, o direito da mulher e o direito do homem é o mesmo, mas uma mulher que sofre violência, a liberdade não é a mesma. Até porque quando a gente pergunta para as mulheres que sofrem violência, para as mulheres, por que elas continuam num relacionamento violento, a resposta estarrecedora de 72% das mulheres vai dizer o seguinte, eu continuo num relacionamento violento por medo de vingança do agressor. Então imagine que ela, e os dados estão mostrando isso para a gente, ela está saindo do relacionamento e está sendo morta quando não é tentativa de homicídio ainda, né? Professora, a implantação de mecanismos de proteção da defesa das mulheres, a gente sabe que não é algo nem rápido nem fácil. Como que a gente pode trabalhar com essas questões? Como que o poder público pode atuar nisso para aplicar mesmo, para ser efetiva a proteção das mulheres? O que a gente percebe, na verdade, quando a gente fala de violência contra a mulher, existe em toda a sociedade e no sistema de justiça
e no sistema de segurança pública e em toda a sociedade, a gente percebe o seguinte: há ainda um nível de tolerância à violência contra a mulher. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que resolver é diminuir esse nível de tolerância. Porque quando a gente fala, por exemplo, de violência contra idosos, a gente é razoavelmente tolerante, mas não muito. Quando a gente fala de violência contra a criança, nós não somos nada tolerantes à violência contra a criança. Mas quando a gente vê a violência contra a mulher, existe ainda um nível de tolerância muito grande. E se pensar, né, aquela história de briga de marido e mulher, não se mete a colher, o que acontece dentro de casa não interessa aos outros, roupa suja se lava dentro de casa. Então a gente ainda vê esse discurso muito recorrente. Então a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, realmente não adianta a gente trabalhar com os instrumentos se a gente não melhorar o ser humano que vai operar esses instrumentos, né? Então a gente tem que trabalhar exatamente nesse sentido. O que a gente percebe? A nossa Lei Maria da Penha, ela é de 2006, ela é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, é um motivo de muito orgulho para nós brasileiros, né? Eu mesma já tive a oportunidade de estar assim em vários países, com tudo pago, né? Para falar da Lei Maria da Penha em vários países. E o que a gente observa? É que as pessoas ficam muito interessadas na lei e querem saber, mas e aí, qual é o nível de violência contra a mulher no Brasil? E eu digo, não, deixa eu falar isso no final, deixa eu falar um pouquinho mais aqui da lei e a gente fala das coisas ruins no final. E a decepção é muito grande, exatamente nesse sentido. A gente tem uma das 3 leis mais avançadas, é o 5º país que mais mata mulheres. E o que está acontecendo nesse... Por que a gente não consegue realmente efetivar a Lei Maria da Penha? É uma questão cultural, né? Então a gente precisa trabalhar desde a escola, falar sim da questão de gênero na escola e a questão de gênero entendendo que é o papel do homem e o papel da mulher, que papel é esse reservado para o homem, que papel é esse reservado para a mulher, e a gente começar a discutir. Porque enquanto a gente tiver, né, uma pesquisa que eu acho também muito triste, mas que é importante falar, a gente tem meninas no Brasil a partir de 6 anos de idade já se sentindo menos inteligente que os meninos e já desistindo de fazer atividades. Então a gente tem alguns números no Brasil que são extremamente assustadores. E essas meninas quando crescem, aí a gente tem um outro dado também brasileiro, 41% das mulheres brasileiras têm medo de lutar pelos seus direitos. Então, todo esse dado, se a gente não colocar na mesa, não discutir, não compreender, não fazer alguma coisa em relação a esse, não adianta a gente ter instrumentos poderosos e importantes. A gente precisa realmente trabalhar com a questão da visão da violência contra a mulher no Brasil. Professora, a lei do feminicídio está completando agora 4 anos. A senhora considera que já é possível fazer um diagnóstico a partir dessas punições mais graves para os culpados ou ainda é cedo para mensurar os efeitos da legislação no país? A gente tem um problema muito grave, assim, talvez já dê para mensurar, só que o que está acontecendo? Existe um outro dado muito importante que vai dizer assim, ó, quanto mais violência, quanto mais desigualdade de gênero existe no país, mais violência de gênero também tem no país. E o que vai acontecer com o Brasil? Nos 2 últimos anos, o Brasil perdeu 15 posições na igualdade de gênero. Nós já estávamos numa posição horrível, que era a posição 79, e a gente foi para a posição de número 94 na desigualdade entre homens e mulheres no Brasil. Então, o que a gente vai encontrar? A gente tem que tomar muito cuidado, porque exatamente a partir do momento que nós tivemos a lei do feminicídio, coincidiu também com o maior aumento de desigualdade entre homens e mulheres no Brasil. Então, isso vai fazer com que haja um aumento da violência contra a mulher. A gente já sabe. Quanto mais desigualdade, mais violência. E coincide com a lei do feminicídio, esse período. Então, a gente observou, da última pesquisa, que era de 2015, para a pesquisa de 2017, em número de mortes de mulheres, nós melhoramos 0,4. A gente estava no 4,8 a cada 100 mil, e caímos para 4,4 a cada 100 mil. Quer dizer, já é um dado que a gente comemora, não muito, claro, né, porque foi uma diminuição muito pequena, mas já dá para comemorar um pouquinho. Mas o que vai acontecer é exatamente isso, nós temos que mexer na desigualdade de gênero no Brasil. Se a gente tiver leis, se a gente não tiver leis, claro que é sempre bom ter leis, mas na lei não vai ser tão importante. E a senhora falou bastante do sistema de justiça. Queria entender, violência doméstica entre policiais é competência da justiça militar ou da justiça comum? A quem cabe essa... Aí é mais uma divergência que a gente tem da Lei Maria da Penha. Eu mesma fiz o levantamento de jurisprudência e de doutrina da Lei Maria da Penha. Só no aspecto criminal da lei, eu levantei mais de 100 questões controvertidas sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, que é um outro tema também complicado, né? Porque se a gente tem uma lei, uma das 3 mais avançadas, mas nós no sistema de justiça não nos entendemos na aplicação da lei,
é muito complicado. Nós vamos ter situações, por exemplo, que ficam 2, 3 anos para decidir, que é um caso como esse, quem é a justiça competente. Aí um juiz acha, não, é justiça militar, o outro entende que é justiça comum, e você vai discutindo isso 2, 3 anos só para dizer quem é o competente. Enquanto isso, essa mulher está extremamente desprotegida, né? Então a gente vai encontrar posições nos dois sentidos, né? Tanto para dizer que é a polícia militar, quanto entendendo que é a justiça comum. Olha, por muito tempo se disse que em briga de marido e mulher não se mete a colher. O que foi que fez com que o poder público mudasse essa visão? Ou seja, a partir de que momento o Estado presta atenção na violência contra a mulher e de que forma a gente pode aprimorar ainda mais isso atualmente? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente vai analisar a violência contra a mulher, a gente não sabe de nada sobre esse assunto até a década de 90. Nós não tínhamos pesquisa nenhuma até a década de 90. E o que vai fazer com que haja pesquisa no Brasil da violência contra a mulher não é uma razão muito nobre, porque na verdade o que vai acontecer? As mulheres começam a participar mais do mercado de trabalho e se começa a observar, e já se sabe isso mundialmente, que quanto mais violência de gênero, mais violência contra a mulher existe num país, você tem problemas no próprio trabalho dessa mulher, porque vai implicar a falta dela, desatenção, a capacidade laboral vai diminuir, ou ela vai sair do emprego, ou ela vai ser morta, ou ela vai sofrer violência. Então, tem uma série de coisas. Então, quando você vai investir num país, existe o tal do risco daquele país, né? E dentre as análises que são feitas, se verifica também a quantidade de violência contra a mulher, para você pensar no investimento no país. E aí foi quando nós tivemos a primeira pesquisa sobre violência contra a mulher, foi patrocinada por organismos internacionais que tinham interesse de fazer investimentos no Brasil, e a gente vai perceber algo que foi realmente bastante assombroso, né? O índice de violência contra a mulher é muito grande. E a partir dessas pesquisas, então, hoje a gente vai encontrar pesquisas sobre questão de violência contra a mulher de todos os tipos. Então, a gente tem informação. Com essas informações, surgiu o quê? Uma sensibilização. Porque se percebeu, opa, esse número é muito grande, alguma coisa tem que fazer, né? E a partir da sensibilização, se começou a praticar ações e a gente torce para que isso traga uma transformação em relação à violência contra a mulher. Mas o fato que o que sensibilizou foram o início de pesquisa e os dados estarrecedores que a gente vai encontrar. Professora, agradecendo profundamente a sua presença aqui. Muito obrigada, professora. E agora é com vocês. Esse tema é de extrema importância e a gente quer saber a sua opinião. Curtam, compartilhem esse vídeo, deixem aqui sugestões. Nós vamos deixar nossas sugestões, a professora vai indicar alguns artigos da Conjur e do Jus Brasil acerca desse tema. Muito obrigada e até o próximo Jus Brasil Entrevista.